Bora lá, compra por teste de suporte. Vou posicionar meu alvo aqui primeiro, né? Primeiro alvo. Lá em cima na resistência, nos últimos dois topos. Depois o stop abaixo dessa mínima. As coisas estão indo bem, cara. Operação planejada certinho. E digo mais, se esse candle de agora fechar perto da máxima, bom sinal, eu já vou tirar meu stop, porque daí não tem erro. Fechou. Vou tirar o stop. Tirei. Vai dar certo, cara. Sua operação já tá no meu bolso, lucro. Tá, moleque. Bora que bora. Agora é esperar a coisa simplesmente fluir. Coisa linda, cara. É assim que se faz. Até apareceu um candlezinho mais pesado ali, mas depois de 4 barras de alta, né? É normal aparecer um pullback. Isso aí faz parte da natureza do mercado, correção. E outra, tem um suporte ali, né? Então, se o mercado pesar, eu ainda tenho esse patamar de preço para me ajudar. Bom, começa a entrar um pouquinho mais de venda, né? Agora volta a subir. Show. Não, beleza, beleza. Opa. Que é isso? Meu Deus, papai do céu me ajuda, o que tá acontecendo? O mercado volta a subir, por que tu tá indo lá no suporte, hein? Por que tu tá agredindo tanto assim? E essa mínima desse candle martelo, por que tá sendo perdida? E agora, será que vai? Mercado volta, ai meu Deus do céu, vou ter que fazer preço médio! Não é fácil, né, cara? Quando a gente estuda, parece a coisa mais simples do mundo. Comprar suporte, vender resistência ou operar o rompimento dessas estruturas. Só que quando acontece na prática, parece que a gente ou esquece tudo ou simplesmente a coisa não funciona. Fica calmo, cara, eu vou te ajudar ponto a ponto como a gente opera de maneira correta esses sistemas. Existem alguns detalhes na hora de comprar um suporte, existem pontos importantes para a gente observar nos rompimentos e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, bora pro conteúdo. Swing trade em altíssimo nível, cara. Bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lores, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar para aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos, às 14 horas, eu divulgo um conteúdo para te ajudar a ser consistente e lucrativo dentro do mercado. Por isso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo para participar da nossa comunidade e receber todos os conteúdos para te ficar por dentro de tudo. Nesse vídeo, eu vou falar sobre suportes e resistência. Vou te mostrar aqui exatamente como a gente traça um suporte e uma resistência e como a gente opera tanto os testes dessas estruturas quanto os rompimentos, tá? Essas duas maneiras em que basicamente nós temos, cara, 80% do movimento do mercado se resume a isso. Só para te entender a importância de entender de forma exata como operar suporte e resistência. O mercado se resume a isso. A gente tenta identificar um momento onde nós temos mais compradores do que vendedores para a gente ter uma chance maior do que simplesmente jogar uma moeda para cima e escolher entre comprar e vender. No momento que a gente sabe identificar com perfeição, com exatidão, aonde nós temos um suporte mais provável, a gente consegue identificar também aonde a gente deve comprar e não ficar comprando a la louca em qualquer momento. Só que na hora de fazer essa identificação desse suporte, existe alguns detalhes, evidentemente, senão as coisas seriam muito fáceis, né? E eu vou te mostrar esses detalhes, aonde exatamente a gente deve verificar onde o suporte começa, onde o suporte termina, até onde a gente pode considerar ele, até onde a gente pode considerar que o mercado segurou naquela região e está propenso a voltar a subir. Então tudo isso a gente vai conversar ao longo do vídeo e claro, né? Lá no final eu vou te mostrar exatamente como operar rompimentos, essa bazuca, esse movimento, esse setup em que dá para fazer muita grana, mas eu percebo uma série de erros que os traders iniciantes cometem, então eu tô aqui para esclarecer todas essas dúvidas, tá? E aí deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O que tu mais gosta de fazer? Operar teste de suporte ou rompimentos? Coloca aqui embaixo nos comentários. Quero saber quem é do time do teste de suporte, quem é do time dos rompimentos. Eu desconfio, eu tenho a minha opinião, mas vamos ver o que tu tem para me dizer. Coloca aqui embaixo. Então vamos pro gráfico. Olha só, tenho aqui na minha tela Bradesco no gráfico semanal. E aí, só abrindo um parênteses, essa leitura aqui que eu vou fazer nesse gráfico a gente pode utilizar para todos os prazos operacionais e para todos os ativos também. Dá para fazer em cripto, dá para fazer em forex, dá para fazer em mini índice, que nem a gente viu ali na introdução. A leitura é a mesma. Tá? Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu coloco um gráfico aqui na minha tela? Primeira coisa, cara, é identificar zonas onde os compradores e os vendedores estão mais fortes. Porque daí eu já tenho uma ideia do que fazer em determinada região de preço. Né? E isso a gente olha observando os fundos e os topos, que é lá onde os compradores e os vendedores estiveram mais fortes. Para o mercado produzir um fundo, significa que os compradores tiveram que entrar mais forte, né? Tinha mais gente interessada a comprar ali. E quanto mais
testes numa mesma região de preço, melhor, mais potente, mais convicção eu tenho daquela zona de preço. Observa aqui, ó, que eu tenho 2 fundos nesse mesmo patamar de preço. Então já consigo identificar aqui, nesse patamar do 7,20, que eu tenho um suporte, tá? Então eu posso colocar uma linha aqui que vai me auxiliar na hora de tomar uma decisão. Né? Eu sei que, se o mercado inflexionou nesse ponto, a chance de ele inflexionar mais tarde é muito alta. Por quê? Porque por algum motivo, e agora a gente não está especificando qual é o motivo, mas perceba, por algum motivo nós temos mais compra do que venda ali. Seja porque tem uma instituição comprando muito papel ali, seja porque no 7,20 o mercado entende que o PL está muito baixo. Algum desses motivos que para o analista gráfico, para o trader gráfico realmente não importa, a gente vai pensar em comprar. Só que eu quero que tu perceba que não é no 7,20 que o suporte aparece. Não é uma região exata de preço. Tem muita gente que acha que o suporte é um único preço. E não. Esse é o grande pulo do gato. Presta atenção nisso aqui, cara. Suporte não é um preço. Suporte é uma faixa de preço. E por que isso? Porque, cara, imagina, se o suporte fosse 7,20, o que a gente faria? Vou deixar uma ordem lá de compra no 7,20 e esquecer, né? Porque eu sei que no 7,20 vai voltar. E não, ali é uma zona de aproximação aonde nós tendemos ver mais compras do que venda. Então eu gosto de deixar uma zona de suporte assim, ó, com 2 linhas entre corpo e sombra. Eu pego o corpo mais alto e a sombra mais baixa. E aí agora aqui eu tenho uma faixa de suporte. E agora eu tenho uma noção melhor da onde a gente pode ter uma reversão. Então olha só, se o mercado começa a cair aqui e vem encontrar essa zona de suporte, eu sei que, por ali a gente pode pensar em comprar. Tá? E olha que legal, cara. Imagina que cada candle tá acontecendo um a um. O mercado começa a cair e quando chega nessa zona já aparece uma sombra inferior. Com isso, eu consigo ter a seguinte leitura. Cara, essa zona de suporte aqui, ela existe e, portanto, eu posso considerar ela, eu posso utilizar ela para fazer uma operação, tá? Só que nada garante que essa zona de suporte vai segurar. Então, qual é o pulo do gato aqui? Qual é o gatilho, o detalhe que eu vou utilizar para comprar efetivamente? Um sinal. Eu sempre vou esperar um sinal. Né? Eu coloco a zona de suporte para eu entender até onde o mercado pode ir e se ele for até lá, eu ainda vou esperar um sinal de reversão para daí tomar uma posição de compra. E esse sinal de reversão eu olho através dos candles, certo? Inclusive eu vou deixar fixado aqui embaixo nos comentários um curso inteiro sobre candles, para depois tu ir lá, olhar, para te saber com exatidão que sinais são esses, tá? Porque eu não aceito todos os candles. Aqui é um dos caras que eu aceito. Repara, eu tive o último candle testando o suporte, mas eu tive que esperar mais um para tomar uma posição, porque esse cara poderia não acontecer, certo? Mas aconteceu. E a partir dele eu posso pensar em comprar. Como é que eu faço aqui? Teste de suporte, eu compro a superação da máxima e coloco o stop abaixo da mínima. E é isso, cara. Abaixo da mínima do candle. Eu estou entrando em virtude do candle, eu vou sair em virtude dele. Repara aqui, ó, o mercado, ele esbarrou lá até o 7,8, 7,10. Se eu não tivesse essa noção de que o suporte é uma faixa, em certo momento eu acharia até que isso aqui foi rompido, o que seria uma leitura completamente equivocada. Entrar na ponta da venda aqui seria errado e muita gente perde dinheiro assim. Então eu espero o candle fechar, o candle fechado eu coloco o acionamento na superação da máxima e aí sim, depois eu entro, ó, no candle seguinte, ele tem que acionar a barra e eu entro. E o alvo? Aí a gente tem vários tipos de alvo, né? O alvo clássico de uma congestão aqui, de um retângulo, é realmente aqui em cima. Eu penso que, cara, tá no início da trajetória, tá no começo, começa com um alvo um pouquinho mais curto, começa com um alvo lá de 100%, depois evolui para 161%, depois para 200% e assim vai indo, até chegar num alvo mais longo, tá? Repara, olha o que aconteceu, olha que belíssima operação, cara. Tivemos um teste de suporte, a relação risco-retorno realmente é um negócio estrondoso. Um trader mais experiente levou a operação até aqui em cima e, cara, deu um gain absolutamente fantástico aqui em torno de 25%. Agora, tenho aqui na minha tela Bitcoin contra o dólar, gráfico de 120 minutos. Eu gosto muito de usar esse time frame
quando em períodos operacionais menores a gente tem muita erraticidade. Então eu subo o prazo operacional para tirar o ruído do mercado. Isso ajuda também a identificar as zonas de suporte com mais facilidade. Olha só esse ponto aqui, cara. Quanto mais, presta atenção nessa frase, quanto mais testes num nível de preço, mais provável que o suporte ali existe. Olha quantos testes nós tivemos aqui na faixa dos 60 mil dólares. Olha aqui, 1 teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes. Tá vendo que nesse mesmo patamar, nessa zona de preço, nós temos ali uma inflexão. O mercado bateu aqui, subiu, bateu, subiu, bateu, subiu, bateu, subiu. Ou seja, consigo traçar aqui um suporte. Ó, coloco aqui a faixa, né? A gente não sabe exatamente onde é que é, mas eu tenho uma referência. E agora, cara, o preço tá caindo. Se ele se aproximar dessa zona de suporte e deixar algum preço de compra, pode ser um pouquinho mais acima, pode ser um pouquinho mais abaixo. Isso aqui é uma referência, tá? Aí eu vou poder pensar em comprar. E olha o que acontece. O mercado começa a pesar, se aproxima ali dos 60 mil dólares, né? Tô com essa zona aqui, a gente vai estendendo, sempre vai marcando isso, tá? Sempre vai deixando atualizado, porque o mercado vai andando e a gente precisa se atentar que, pô, não, é por ali que a coisa acontece. E olha aqui o que temos, cara. Temos a marcação de um Red Bar Takeout, que é um outro padrão de candles. Então, eu tenho aqui, ó, uma compra na superação da máxima e deixo o stop abaixo da mínima. Certo? Identifiquei a zona de suporte, identifiquei o sinal que eu aceito operar, agora eu tenho o ponto de entrada e o ponto de saída. Alvo pelo menos 2 vezes o risco, né? Pô, já estou começando a entender, Lawrence, 2 vezes o risco. Se for um trader mais experiente, pode botar o alvo lá na resistência anterior para pegar um movimento bem amplo, uma relação de risco-retorno bem forte. E olha o que acontece, olha o que acontece, olha o que acontece. Lindo, cara, olha o que acontece. E explode e vai embora. E a questão é o seguinte, se o mercado não chega até lá em cima e estopa, cara, olha quantas operações tu vai precisar fazer para ter uma relação risco-retorno positivo, né? Se a cada 5 operações tu acerta 2, dá para fazer ainda muita grana. A gente não precisa acertar mais do que metade para ganhar dinheiro. A gente só precisa ganhar mais dinheiro quando a gente acerta do que perder dinheiro quando a gente erra. E agora eu quero te mostrar um ponto super importante na hora de pensar em comprar teste de suporte. Além do sinal, eu preciso também do acionamento do sinal. Olha só, cara. Tenho aqui papel em congestão, consigo traçar as zonas de suporte e resistência. Percebe que eu nem faço questão de ser exato, porque não é um ponto exato. Isso aqui é só uma referência. Então eu boto um retângulo aqui já para saber, ó, cara, é por aqui que a gente tem uma zona de suporte e resistência. Se o mercado deixar um sinal adequado, eu sei onde comprar, tá? E olha o que acontece aqui. Pô, tem um belo sinal de compra, cara. Isso aqui tá muito lindo, né? Fantástico, eu tenho uma relação risco-retorno muito boa, tenho um papel aqui esbeirando no suporte, compra na superação da máxima, stop abaixo da mínima. Exatamente. Só que lembra que lá no início eu falei que a gente precisa do acionamento? Então, eu espero o candle fechar, eu espero o dia seguinte e se acionar o candle, nesse caso, se superar a máxima, aí eu vou entrar, tá? Olha a quantidade de trades que nós deixamos de entrar em virtude disso. Só que a quantidade de trade que a gente evita de tomar stop. Repara que aqui não acionou. No dia seguinte o mercado não superou a máxima. Logo, eu não devo pensar em entrar aqui, cara. Deixa a entrada aqui, eu deixo até 3 candles depois e se não acionar, tô fora. E olha isso, cara. O mercado chega na máxima, não aciona, tá? Eu boto 1 centavo acima, não aciona e depois derrete. Então, a importância desse acionamento, coloca isso, considera isso, porque isso faz toda a diferença também, cara. Outro detalhe que tu precisa te atentar nos suportes e resistências. Na hora de operar o rompimento, daqui a pouquinho eu vou falar exatamente sobre o rompimento, tá? Mas na hora de olhar para ele, nós precisamos que o rompimento tenha margem. O que é margem? É a distância do fechamento do candle em relação à zona de suporte. Sabendo que a zona de suporte é uma faixa, cara, eu preciso ter um pouquinho de consideração e entender. Olha aqui, tem o suporte, suporte, tá vendo? Então eu traço tudo isso como zona de suporte. E aí, se o mercado fizer isso aqui, ó, eu tenho aqui EVEG no gráfico semanal, né? Papel em tendência de alta, caindo um pouquinho, sentindo suporte. Olha isso, cara. Olha o que acontece. Isso aqui é rompimento? Dá para dizer que o mercado perdeu o suporte aqui?
Não dá, né? Porque se eu fizer isso aqui, ó, olha a diferença. Se eu fizer isso aqui, parece que já não perdeu. Vou utilizar essa sombra aqui como referência, ó, Lones, a sombra mais baixa, exato. Não perdeu, tá vendo? Então tem que entender bem que isso é uma zona, que o suporte é uma faixa e não um preço, para evitar esse tipo de situação aqui, ó. O cara que achou que isso aqui foi um rompimento, se lascou, né? Ah, vou vender aqui, Lones, porque a VEG vai cair. Cagada. Cagada. Por quê? Porque é uma faixa. Vou falar isso quantas vezes for necessário. É uma faixa. Então não cai nessa cilada, porque isso aqui faz as pessoas perderem muito dinheiro, tá? Agora eu vou te mostrar exatamente qual é a diferença desse tipo de rompimento para o rompimento bom. E olha aqui, cara, mesmíssimo exemplo. Coloca aqui uma zona de resistência, olha isso. Zona de resistência, tem 1, 2, 3 testes, uma faixa, né? Poderia botar até aqui, ó, só para a minha referência ficar um pouquinho mais acurada, ó, até a sombra mais alta, tá? Ponto importante. E agora, olha isso. Tô esperando. Rompeu aqui? Não rompeu. Aqui não rompeu. Tá ainda na zona da resistência. E aqui? Aqui rompeu. Aqui eu tenho um belo rompimento. Isso aqui é a margem. É a distância do preço de fechamento em relação à zona de resistência. Tem que estar óbvio. Se não tiver óbvio é porque não rompeu. Essa é a grande sacada. E aí sim, agora esse cara aqui eu posso operar o rompimento, que tem diversos critérios para a gente saber o que é um bom rompimento ou não. Eu vou deixar um card aqui em cima para a gente saber um dos principais critérios que a gente precisa saber para operar um bom rompimento, que é o volume. Muita gente erra por causa disso. E olha só, olha o que um bom rompimento faz. Cara, aí é para estourar a boca do balão, né? Funciona no intraday também? Dá para fazer no day trade esse tipo de análise, esse tipo de rompimento? Dá, cara, claro que dá. Olha isso. Eu tenho aqui também, ó, consigo traçar uma resistência e consigo traçar um suporte. Então eu já sei que eu posso ou operar o teste de suporte ou operar o teste de resistência. Só que tem um ponto, tá? Quando o suporte e a resistência elas estão muito próximas, eu prefiro operar o rompimento. Por quê? Porque se eu esperar aqui uma compra no teste de suporte, a relação risco-retorno vai ficar muito apertada. Então, quanto mais longo for a distância entre o suporte e a resistência, mais propenso eu estou de operar testes de suporte. Quanto mais estreito, mais propenso eu estou de operar o rompimento. Cara, isso aqui é assim, ó, vale ouro isso, tá? Deixa eu curtir aqui embaixo, porque eu estou te dando uma informação assim, ó, valiosíssima. Agora, presta atenção. Ó, olha aqui, rompeu. E agora? É compra. Olha a margem que eu tenho, olha a barra forte, né? Tem um volume aqui, sim, temos volume. Posso até colocar aqui, ó. Olha o tamanho do volume, tá? Então tenho tudo que eu preciso. O que eu vou fazer? Coloco uma compra na superação da máxima e o stop abaixo da mínima. Eu sei que é um rompimento lindo, maravilhoso. Vou ver o que acontece. Acionou, tô dentro do trade e depois frustrou, estopou. E vai acontecer isso, cara, tá? Não existe nenhum sistema 100%, mas no momento em que nós temos uma relação risco-retorno ótima, a gente vai conseguir fazer muito dinheiro, tá? Bola pra frente. A gente sabe que rompimentos têm ali em torno de 50%, 55% de taxa de acerto. Isso significa que eu preciso exigir alvos grandes e é por isso que dá muita grana. Porque mesmo eu acertando mais ou menos metade dos trades, com uma relação de 3, 4, 5 vezes o alvo, eu consigo fazer muito dinheiro. Rompimento é uma bazuca, porque quando vai ninguém segura. Tu viu ali o exemplo da VEG. Agora que tu entendeu bem o que é um rompimento, que o rompimento precisa ter margem, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou deixar aqui para ti um curso sobre padrões complexos, que agora tu vai conseguir assimilar de forma perfeita, tu vai conseguir identificar um fundo duplo, um topo duplo, tu vai conseguir operar isso e tu vai ter essa clareza de alvos longos para fazer muito dinheiro. Então assiste isso aqui porque é realmente um curso assim, ó, completíssimo e eu te vejo lá.